Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou Rose Tudisco e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência, as emoções, enfim, um pouquinho da minha vida. E eu fiquei um pouco afastada aqui desse canal, mas agora eu vou voltar e olha, tenho vários vídeos para gravar aqui. E sabe o que eu tava pensando? Esse vídeo vai ser muito espontâneo, porque eu tô preparando um workshop sobre criança interior. E nessa madrugada, eu perdi o sono. E quando eu perdi o sono, eu vim aqui pro meu escritório, que é o que normalmente eu faço, e me veio muitas memórias da infância. Nesse workshop que eu estou trabalhando, provavelmente eu vou publicar esse vídeo hoje e esse workshop ainda vai acontecer no dia 30 de agosto de 2025. Mas eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas nesse meu acordar durante a madrugada, esse workshop, quer dizer que eu estava falando, esse workshop, eu estou trabalhando com as feridas emocionais da infância. Então é aquela parte emocional nossa que a gente sofreu com traumas, com assim, ausência dos pais, enfim, tem várias coisas que aconteceram que reflete na nossa vida adulta. Mas nessa madrugada, quando eu acordei, me vieram somente memórias boas da minha infância, momentos que realmente marcaram e são pensamentos que na verdade eu nunca mais me veio a lembrança deles. E como a gente sabe, eu como terapeuta que estudo, o comportamento humano, sei que nada é por acaso, eu resolvi fazer esse vídeo com essas memórias felizes, da minha infância, começaram a vir do meu inconsciente, porque já tinha caído praticamente no esquecimento, vim para minha consciência. E eu comecei a escrever. Então esse vídeo vai ser muito espontâneo, não tem roteiro, eu só anotei conforme foi vindo da minha memória aqui. E tudo que, como o universo faz, é tudo perfeito, eu simplesmente obedeço e vou gravar esse vídeo. Depois de você ver, eu vou listar aqui 15 memórias minhas boas da infância, que algumas delas, quando eu fecho os olhos e lembro, eu ainda volto lá naquele momento que aconteceu. E eu quero te convidar, esse vídeo da minha vida aqui, é para te convidar a fazer isso com a sua vida. Sabe por quê? Dentro de você, dentro de nós, essa memória de infância, que Carl Jung fala que essa memória são do nosso psique, são emoções que ficaram registradas e a gente carrega a nossa infância para a nossa vida adulta. Tudo que se vive na infância não fica na infância. É para você dar uma recordada aí nos seus momentos bons. Eu sei que muitas pessoas sofreram muito na infância, com escassez, pode ser com violência doméstica, violência emocional, ou com ausência emocional dos pais, enfim. Mas eu quero que você lembre, venha aí da sua memória, momentos felizes, bons, que às vezes eu listando aqui, eu vou listar 15 que me vieram na minha memória, você posso compartilhar isso com você, porque de repente você viveu também alguma dessas alegrias aqui, alguma coisa diferente pode relembrar alguma coisa da sua infância. E eu quero que você deixe nos comentários quais foram, ao ver esse vídeo, que essas lembranças vieram, essas lembranças boas vieram para você. E eu prometo que eu vou ler todas elas, todos os comentários que vocês colocarem nesse vídeo aqui. A primeira lembrança que me veio nessa noite,
durante aqui a minha meditação noturna, vamos dizer assim, foi quando eu me lembrei que quando, não sei se isso acontecia com você, algumas amigas passavam em casa e me chamavam pra gente ir pra escola. Como a gente ia, hoje em dia as crianças vão muito de carro pra escola, enfim, né? Os amiguinhos, uma ou outra, sempre tinha uma amiguinha específica que passava no nosso portão. E quando eu fecho os olhos, eu ainda lembro da minha amiga, dependendo da fase, né? Essa fase que me veio aqui muito foi de uma amiga, Márcia, que a gente cresceu junto. E eu lembro, se eu fechar os olhos, eu ainda me lembro, ouço a voz dela, Rosé, me chamando no portão para irmos para a escola junto. É uma lembrança muito boa. Isso já era mais da 5ª série, que a gente estudava numa outra escola. Então a gente ia andando, conversando, e antes disso, até a 4ª série, era eu que passava na casa de uma outra amiga que sempre estava atrasada para ir para a escola. Chamava ela e a gente ia andando para a escola. Ou no meio do caminho esperava outras amigas que vinham e a gente se encontrava e ia todas caminhando na escola. Gente, essa memória de escola foi assim, a primeira que veio muito forte para mim. A segunda memória que me veio essa noite foi: eu fiquei doente por causa de um carrinho. Meus pais, eu nasci numa família muito humilde, com muita escassez, e eu me lembro que meu pai era marceneiro, e ele saiu, foi num lugar, e eu fui com ele para comprar ferramentas para ele trabalhar, coisas para ele trabalhar, enfim. E eu me lembro que a gente passou na porta de uma lojinha, né, na época, e tinha um carrinho. E eu sou menina, mas enfim, um carrinho. E eu pedi para o meu pai comprar o carrinho. E como não tinha dinheiro, meu pai não comprou o carrinho. E eu fui embora, nós fomos embora. Aquele dia passou, eu dormi e eu acordei com febre. E quando eu acordei com febre, o meu pai, muito sabiamente, com toda a simplicidade dele, ele falou para minha mãe: eu sei porque a Rose tá com febre. Ela quer o carrinho e eu vou lá comprar o carrinho para ela. E ele pegou o dinheiro que ele não tinha, que não era para comprar, era para comprar comida para nós, né? A gente era muito simples, tinha o básico para comer. Ele tirou o dinheiro da comida e comprou o carrinho para mim. Essa memória veio muito forte para mim, sabe? Como isso é um aprendizado para minha vida agora de adulta, que eu sou terapeuta e eu sei o quanto as emoções mexem com a gente e nos adoece. E aí eu já tive um sinal de que as minhas emoções, elas eram tão importantes e ela me adoeceu por causa de um carrinho. E meu pai foi lá, comprou o carrinho, me deu e eu fiquei boa. Ou seja, cuide das suas emoções, porque as suas emoções podem te adoecer ou trazer saúde, tá? A terceira lembrança que me veio foi que no inverno eu usava uma blusa, minha mãe fazia tricô, crochê, não lembro, acho que era tricô na época. Uma blusa verde de lã, uma blusa verde bandeira, gente, um verde bandeira. E essa memória me veio, que minha mãe fez essa blusa com todo o amor e carinho dela. E eu me lembro de ir para a escola com essa blusa no inverno, né? Na época de junho, julho ali, me veio essa lembrança da blusa. Muitas coisas que vou falar aqui não tem explicação, mas veio na minha memória e eu escrevi, tá bom? E não é para ter, tudo tem que ter uma justificativa, tudo tem que ter um porquê. Às vezes não tem,
e a gente só obedece, a gente entende e segue o fluxo, né? Outra coisa, meu pai tinha uma Kombi verde. Sabe uma Kombi verde bandeira também? Eu me lembro muito bem que a gente brincava muito dentro dessa Kombi, eu e as minhas irmãs. Quando a gente ia para algum lugar ou ia para casa da minha avó, uma Kombi verde, verde bandeira. E me lembro também com essa Kombi verde bandeira que também veio, que normalmente meus pais decidiam sábado à noite, às vezes, 8 horas da noite, vamos para a praia amanhã? Vamos. Arrumava tudo, minha mãe fazia lanche, pegava refrigerante, água, arrumava as coisas. Aquela noite eu mal dormia de tanta ansiedade, porque eu amava ir para a praia. E a gente saía cedinho, 4h30, 5 horas da manhã, o dia estava escurecendo ainda. E quando a gente chegava na praia, a gente ficava o dia todo, praticamente dentro da água, que eu só saía enrugada. Enquanto não tivesse toda enrugada, eu não saía da água. E era uma diversão ali. E eu me lembro que a gente ia na Praia de Santos e tinha uma baleia, uma escultura de baleia de ferro, que aquela baleia parecia tão grande, e eu era tão pequenininha. Eu tentei procurar a foto na internet para colocar aqui para vocês, mas eu não consegui. Mas era uma lembrança muito boa. Eu, minhas irmãs, meus primos, a gente brincava o dia inteiro na água. E foi uma boa memória que me veio também. Outra coisa, a minha primeira bicicleta, a nossa, né? Primeira bicicleta usada, que meu pai comprou da vizinha da vizinha Márcia, inclusive. Meu pai comprou uma bicicleta usada pra gente compartilhar, porque éramos em 3 irmãs. Então a gente compartilhava. Eu acho que a minha irmã Márcia, pequena, não sabia ainda andar de bicicleta. A bicicleta era um pouco grande para ela. Então, mas eu e a outra, minha irmã mais velha, a gente usava a bicicleta. Então, me veio a memória da primeira bicicleta usada que meu pai comprou, com todo o sacrifício do trabalho dele. Outra coisa, eu fui atropelada 2 vezes de bicicleta quando era criança. Você foi atropelada de bicicleta? Coloca aqui nos comentários. Eu fui atropelada 2 vezes de bicicleta e me lembro muito bem da rua, do dia em que asfaltaram a minha rua, da onde eu morava. E a gente ficou tão feliz quando asfaltou a rua e a gente brincava, saía na rua e brincava toda a noite. Ou era de bola, de queimada, de esconde-esconde, enfim, de esconde-esconde a gente brincava, mas a rua não era asfaltada ainda. Depois a gente começou a brincar de outras coisas. Saía toda noite, reunia a criançada da rua e brincava sem medo, livre, porque não existia celular. E realmente foi uma época de construção, assim, de emoções, de lembranças, de liberdade. Só tinha um horário para entrar, né? Depois das 9, mas a gente tinha essa liberdade, e essa liberdade foi essencial para minha infância. Deixa eu ver quantas eu fiz aqui, gente, peraí. Ok, eu tô na 10ª já. Outra coisa que me veio aqui, eu acabei esquecendo de contar, mas vai assim mesmo. A merenda da escola. Merenda era um macarrão da Dona Yolanda. Macarrão da Dona Yolanda na escola era inesquecível. Acho que toda criança que comeu o macarrão da Dona Yolanda na merenda da escola, daquela escola que eu estudei, impossível esquecer, porque era assim delicioso, delicioso. Eu lembro do gosto, para você ter uma ideia como as memórias afetivas elas ficam dentro de nós, né? Outra coisa, as brigas na saída da escola por causa de namorada ou namorado. Eu nunca participei de nenhuma,
mas eu lembro que sim, existia. Às vezes a gente acabava a aula e a gente saía, já se via um tumulto. Será que tem briga hoje? Será que não tem briga hoje? E sempre era por causa de namoradinha, namoradinho, sabe? Tinha muito isso. Os alunos caminhavam na escola, era muito engraçado. A escola que eu era no meio e tinha um terreno não, era fechado, né? Mas tinha a calçada em volta da escola e as crianças caminhando. Fazia caminhada de verdade, dava a volta na escola. A hora do recreio era para dar a volta na escola. Era muito engraçado, gente. Era uma coisa muito, muito saudável. A gente sentava, comia a merenda e depois ia caminhar, fazer o exercício, né? Inconsciente, que a gente nem sabia o que era, mas a gente fazia isso. Outra coisa que tá acabando aqui, a quermesse da igreja. A quermesse da igreja era algo assim muito marcante. Eu já tinha uns 12, 13 anos aí, então não era tão na infância assim. Mas era bem gostoso as quermesses da igreja. Não sei se ainda tem aí, deve ter, né? Quermesse aí no Brasil. Não sei se tem da igreja, mas quando eu era criança era muito legal. As brincadeiras, tudo. E eu nunca mais participei depois de nenhuma quermesse, só foi mesmo na infância. Então, e a última aqui, faltam duas aqui. Eu me lembro do meu primeiro namoradinho, quando ele passava na rua, ele não morava na minha rua, e o dia inteiro a gente ficava olhando para ver se ele vinha, né? Que dava para ver, não tinha muitas casas. E quando subia, o namoradinho começava, nossa, o coração palpitava. Eu ia para a rua para encontrá-lo. Não era namoradinho, era o que eu gostava, sabe, gente? Gente, era muito engraçado, coisinha de criança mesmo. Mas essas recordações me fizeram recordar a última aqui, que depois eu falo que veio aqui também. E a escadaria da escola. Depois de adulta, eu votava, né? Eu votava naquela escola. Agora eu não moro no Brasil, mas se eu morasse no Brasil, eu ia votar nessa escola. E a escada era tão pequenininha, e eu me lembro que quando eu era criança, a gente cantava o hino nacional, tinha um dia lá específico, eu não lembro de que dia da semana que era, todas as crianças cantavam o hino nacional, e eu me lembro da escadaria, que parecia uma imensidão, aquela escadaria, e parecia que nunca ia chegar, porque o pátio era embaixo e as salas de aula em cima, e a gente subia a escada. E parecia uma imensidão, mas a gente era pequeno, então a gente tem uma outra dimensão das coisas, né? Da vida, na verdade. E aí vai uma reflexão, porque esse workshop que eu tô montando é justamente sobre isso também. Porque o que o adulto tem uma ideia de alguma ação, alguma atitude, alguma palavra que fala para a criança não tem a maturidade emocional para entender da maneira que o adulto entende. Por isso que surgem também muitas feridas emocionais. Então a criança, o mundo de ver, a visão da criança em relação ao mundo é diferente do adulto. Então quando você começa a comparar essas coisas, se você teve já experiências como essa, de lembrar como é que era na sua infância, e a mesma situação de adulto, por exemplo, nessa escola, toda vez que eu ia votar nessa escola, quando eu era pequena a escola parecia muito grande, e agora de adulta é normal, é visão diferente. E aí você começa a entender, se você tem filhos, a entender que a sua visão em relação a uma coisa é diferente da criança. Por isso que me veio muito essas memórias de criança aqui durante essa madrugada. E eu tô muito sensível em relação a isso, porque foram memórias muito boas. Eu me lembro que também meu pai adorava que acabava a força em casa, porque vivia acabando a força, né? Faltando energia pra gente, porque a gente comia na mesa
né? Comia a refeição, o jantar na mesa, mas como tinha televisão, a gente acabava de comer e corria para assistir televisão. E o dia que não tinha energia, a gente acabava de comer e ficava sentada na mesa, conversando, brincando, arrumando brincadeiras, inventando brincadeiras. E eu lembro que meu pai amava quando acabava a energia, que a gente ficava reunido. Não ia cada um para um lado, não ia um para televisão, o outro brincar, porque não tinha celular. Mas a gente não tinha essa brincadeira, e eu me lembro muito bem que ele amava o dia que acabava a força. Enfim, são lembranças que vieram por estar me dedicando muito a construir, a fazer, a montar esse workshop da criança ferida, que já tem lindas mulheres que vão participar. E essas memórias da infância nos fazem recordar de não é para ficar vivendo no passado, não é para ficar chorando o que aconteceu, o que não aconteceu. São lembranças que você pode trazer para a sua vida adulta. Eu me lembro que eu gostava de desenhar. Eu me lembro a casinha que eu desenhava, a árvore que eu desenhava. Eu me lembro dos sonhos que a Rose, criança, essa aqui, tinha. Eu lembro dos sonhos dela. Quando me perguntava o que você quer ser quando crescer, eu falava que eu queria ser comissária de bordo, porque eu olhava aqueles aviões e para mim era a coisa mais linda do mundo. E você, depois que a gente cresce, com a vida adulta, a correria, a corrida dos ratos que muitas pessoas vivem, a gente esquece de sonhar. A gente esquece de realizar muitos sonhos dessa criança que tem dentro de mim, que tem dentro de você. Então, o meu convite para esse vídeo é: o que a sua criança, o que você, quando criança, gostava de fazer e que você abandonou? É desenhar? É andar de bicicleta? É pintar? É dançar? É fazer o quê? Então, o meu convite é para você lembrar do que essa criança interna que tem dentro de você gostava de fazer. E por você ter esquecido, não ter feito mais, a vida ficou pesada demais. Porque essa criança aqui, ó, dentro de nós, ela traz leveza. Então, volte, o meu convite é: volte a sonhar como uma criança. Conecte com ela, porque ela vai te trazer muitas coisas, muitas respostas que muitas vezes, com a nossa cabeça de adulto, a gente não consegue encontrar resposta. Mas ela tem. Conecte-se com ela, aí dentro do seu coração. E se ela tem muitas feridas para serem curadas, se ela se sentiu abandonada, rejeitada, você, adulta, pode entregar tudo isso para ela agora. Essas curas vai deixar a sua vida de adulta. Você vai ser muito mais feliz. Pode ter certeza e acredita em mim, porque eu passei por esse processo e eu sei muito bem a diferença que faz isso na nossa vida. Tá bom? É isso o vídeo de hoje. Eu estava muito emocionada para gravar esse vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. E se você não é inscrita ainda no canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que eu vou ver todos os comentários que você colocar aqui, as suas memórias de criança, quais as brincadeiras, o que você gostava de fazer, quais os sonhos da sua criança interior, que tenho certeza, saiba, estão aí dentro de você. Você só precisa se conectar com isso, tá bom? É isso. Um beijo no coração.